E hoje eu quero falar para vocês de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais técnica, para nós usarmos o máximo desse indicador, tá? RSI estocástico, e as três estratégias aí que nós vamos estar utilizando, aprendendo, usar o máximo desse indicador para que no nosso dia a dia do trade, né, day trade, do scalp, né, nós possamos identificar os pontos importantes de divergências, cruzamentos de linhas, saídas de regiões de sobrecompra e sobrevenda. Pessoal, antes disso, quero dizer aqui sobre algo sobre o indicador, né? O que seria um indicador, um filtro, né? Enfim, o indicador técnico oferece uma perspectiva diferente ao analisar a ação dos preços. Alguns indicadores, como as médias móveis, são derivados de fórmulas simples e sua mecânica é relativamente fácil de entender. Outros, como o estocástico, têm fórmulas complexas e requerem mais estudos para compreender e apreciar. Independentemente da complexidade da fórmula, indicadores técnicos podem oferecer uma perspectiva única sobre a força e a direção do preço do ativo. Existem dois tipos principais de indicadores, pessoal: antecedentes e atrasados. Um indicador antecedente, o que seria um indicador antecedente? Ele procede os movimentos de preços, nos dando uma qualidade de previsão, que é o que nos importa em algumas operações a qual fazemos no intraday, né? Scalp, day trade. Enquanto o indicador atrasado, ele é um instrumento de confirmação, pois segue o movimento do preço, né? O indicador antecedente é para ser usado quando não houver uma tendência definida, enquanto os atrasados são ainda mais úteis durante os períodos de tendência. Existem também dois tipos de construções de indicadores: os que caem em uma variação limitada e aqueles que não o fazem. Os que estão vinculados dentro de uma faixa são chamados de osciladores. Esses são o tipo mais comum e popular de indicadores, né? No caso, o RSI estocástico é um oscilador e tem a variação entre 0 e 100. Ele sinaliza períodos em que o ativo está sobrecomprado, perto de 100%, ou sobrevendido, perto de 0. Indicadores não limitados ainda formam sinais de compra e de venda, juntamente com a exibição de força ou fraqueza do mercado, mas eles variam na forma como fazem isso. Indicadores que são utilizados na análise técnica proporcionam uma fonte extremamente útil de informação adicional, pessoal. Eles ajudam a identificar a impulsão, as tendências, a volatilidade e vários outros aspectos dos ativos para auxiliar na análise técnica de tendência. É importante notar que, enquanto alguns analistas usam o indicador somente para gerar sinais de compra e venda, sua função seria otimizada se adotada em conjunção ao movimento de preços com os padrões gráficos e com outros indicadores. Indicadores servem para três funções principais, a qual não podemos esquecer. Guarde bem isso, veja o vídeo, reveja novamente, tá? Para nos alertar a estudar a ação dos preços mais de perto. Segundo, para confirmar outras ferramentas de análise técnica, como os padrões gráficos, né? E terceiro, para prever a direção futura dos preços, a qual a terceira nos é o mais importante. Pessoal, vamos lá, RSI estocástico, vamos direto para o gráfico. Uma das formas aqui, né, estou no gráfico do Bitcoin, o preço atual neste momento, né? Então eu tenho aqui a linha do estocástico, tá? Estou na Binance, plataforma Binance. Em qualquer outra plataforma você pode estar fazendo esse tipo de formatação muito simples.
É formado por duas médias praticamente, tá? Só que não mede médias, né? Vamos falar agora sobre a porcentagem K, a porcentagem D. A minha configuração, eu deixo ela aqui azul, AK, este azul. Esse aqui é um customizador de transparência, eu deixo ele mais forte, tá? Ele geralmente fica aqui fininho, eu ponho ele aqui mais forte, porque numa televisão Full HD de LED, né? Enfim, eu consigo enxergar bem, e no computador fica também perfeito. Faço isso com esse porcentagem D, eu deixo vermelha e deixo no segundo nível, ó, tá fino, tá vendo? Eu deixo aqui no segundo nível, né? Então eu deixo aqui para a gente entender o restante dessa forma. Configurado a configuração de Long RSI, né, que é um RSI a qual é de longo prazo, né? Eu tenho aqui 14, 14, né? E a porcentagem K 3 e 3. Tá ok, pessoal? Então tenho aqui essa configuração Lang RSI Stock, né, que é a linha do estocástico, né? 14, 14, e aqui a porcentagem K e a D em 3, ok? Eu faço aqui essa configuração simples. Na Binance já vem com essa configuração boa, excelente, a qual também faço isso em outras plataformas. Sendo dessa forma, pessoal, RSI, ele tem níveis, tá? Então, níveis no Home Broker. Abaixo de 20, chamamos que o sinal está fraco, né? O sinal está fraco abaixo de 20, ou seja, está sobrevendido, já está lá embaixo. Vamos ver isso daí no gráfico. Entre 20 e 40, o preço já é considerado forte e está próximo na casa dos 50%. A qual, dependendo aonde estiver ali o preço, né? Os candles, ali, a altura dos candles, se está ou subindo ou descendo, ele tem 50% de chance de retornar de novo para baixo ou subir, né? E o sinal identificamos como um sinal forte, acima de 40, muito forte. Quando os preços atuais estão mais próximos aos preços máximos de um período anterior, o estocástico sobe e fica mais próximo ao 100%. Chamamos isso, no nome próprio, tá, pessoal, de sobrecomprado e perigo de saída dos players, né? Mas se os preços atuais estão mais próximos das mínimas anteriores, o estocástico desce e fica mais perto do zero. Então, a forma simples de entender o estocástico, eu vejo aqui esse sinal aqui, ó, tá? As linhas aonde ele chega aqui no 80%, né? Que é essa linha aqui, a minha linha base, né? E tem horas que ele sai, olha para vocês verem aqui, tem hora que ele sai dessa linha, né? E vai próximo e chega até os 100% aqui. Então, praticamente, o preço está andando de lado, né? Veja bem, está andando de lado aqui, né? O estocástico entende que o preço ele está levemente, né, subindo. Vamos falar aqui da linha guia e da linha tênue, que trabalha de uma forma leve, suave, tá? Então está subindo suavemente e ele entende que o preço também já está subindo. Neste momento aqui, olha só, vemos aqui uma divergência, a qual vamos entender essa parte de divergência de MACD. O preço está subindo e o MACD está andando de lado, tá? Na prática, ele tem duas opções de poder aparecer visualmente da forma no gráfico. O preço sobe, né? E ele continua. Tem outro desenho aqui, deixa eu ver se tem, acho que vai ser melhor para a gente entender aqui. O preço sobe, o preço está subindo e o MACD, o RSI, ele fica andando de lado. Tá? Fica andando de lado, aqui é seu limite, essa borda aqui é o seu limite, né? Ele está andando de lado e o preço está subindo, tá? Outra opção do RSI é ele fazer a seguinte, ele apontar para cima, né? As duas linhas apontar para cima, vou deixar aqui, usar esse outro aqui mais fácil, né? Ele fica assim, ó, apontando para cima. Então, figura típica, pessoal, num pump, tá? Um pump é um grande
volume de compradores, de players que entram comprado e o preço vai muito acima, né? No caso de Bitcoin, pumps aí de 2, 3 mil, 4 mil dólares até, e subindo parabolicamente. Quem acompanhou o Bitcoin aí no meio do ano viu isso acontecer, o preço subindo e o RSI apontando para cima sem mexer, entendeu? Então tem essa opção, essa sacada aqui de mercado, que quando o RSI não necessariamente pode estar sobrecomprado, ele pode ficar apontando para cima e o preço subir. Neste caso, tá, ele andou de lado, consolidou aqui e o preço continuou a subir, tá? Uma das opções é isso acontecer. Estratégia no day trade com indicador estocástico. A linha mais fina é chamada de porcentagem K. No caso eu deixei mais grossa, né? Mas você pode deixar mais fina se você quiser, sem problema algum. É azul, é a porcentagem K. E segue os candles, né? Como eu disse, né? Ela é uma linha praticamente guia, sendo a linha principal do indicador. Então eu tenho aqui azul a linha guia, que é a principal. Então todos os desenhos praticamente que faz os candles, ele praticamente faz igual. Ó, sobe, subiu, desceu, né? Por causa desta consolidação aqui, ele desceu, subiu um pouco, ele subiu de novo. A linha azul, a linha guia, tá? O que temos aqui no RSI estocástico, a porcentagem K, vai mostrar os níveis de intervalo de preços dos últimos períodos, tá? Últimos períodos. Então, qual que seriam os períodos? Os períodos é aquilo que nós vemos ali no gráfico. De 14 períodos, tá? No caso aqui, 3 períodos, né? Estamos falando da K, então é 3 períodos, ok? A outra linha vermelha é chamada de porcentagem D. E o que ela faz? Ela é uma média da linha da porcentagem K, ou seja, mostra o intervalo de preço de uma forma mais suave, tá? Então temos aqui uma linha que mostra o intervalo de preço de uma forma mais suave e a outra acompanha praticamente o preço, né? Se o preço sobe, ela sobe, então ela como se fosse uma média móvel de 9 períodos, que ela é uma linha guia, tá? Temos esse entendimento de RSI estocástico. E quais estratégias que temos aqui? Primeiro, divergências, tá? O que seria divergência? Vamos para o gráfico e encontrar essa divergência. Antes de mais nada, então, novamente falando, o preço pode subir e o RSI estocástico ficar praticamente meio que andando de lado. Isso aqui é uma frase muito falada no mundo dos traders, no mundo da Bolsa de Valores. RSI está consolidado, está andando de lado, mas o preço está subindo, tá? Então qual que seria a divergência aqui? Vamos encontrar um ponto de divergência, onde o RSI mostra uma coisa. Esse é o preço atual, tá? Vamos ver aqui se nós conseguimos encontrar aqui. Então o preço atual, o preço está consolidado, né? Ó, está andando de lado. Tá vendo? Está andando de lado. E o RSI, ó, está subindo, ele desce, sobe, desce. Vai ter ocasiões, tá, pessoal, que vocês vão ver o RSI também andando de lado. Muitas vezes vocês vão ver isso aqui acontecendo, tá? Isso é um fato. Então, ele está consolidado e o RSI está, ó. Isso é uma divergência se você for em parte, tá? Existem divergências bem maiores, mas se entendermos isso como uma divergência, o que nos mostra esse tipo de indicador, né? Que ele está assim, ele desce, mas está andando de lado o preço. Como assim? Aí tem um suporte, uma resistência, aqui ele está, né? Isso indica, pessoal, tá? A primeira estratégia de divergência é que quando o preço está consolidado e ele está assim andando de lado, significa que brevemente ele vai quebrar ou para cima ou para baixo, tá? Então, se ele tiver assim, ó, do jeito que está aqui oscilando, 5 minutos, está oscilando, tá? Ele para baixo, de repente o preço vai cair muito mesmo, né? Vai cair consideravelmente, o preço vai cair. Então, ó, ele está aqui sobrecomprado já, porém está andando de lado. Então, o RSI entende que o preço vai ter que dar uma correção, tá? Então, pessoal, é dessa forma. Anteriormente aqui, da mesma forma,
está consolidado, tá? Então as divergências aparecem muito na área de consolidação. E o preço está, ó, o MACD, ele mostra aqui, ó, descendo, como está descendo aqui, mas o preço está andando de aqui, está subindo, ó, subindo e está descendo aqui, né? Então essas divergências, quando chegou aqui, o preço apontou, né? Ou melhor dizendo, mais próximo aqui, houve esse cruzamento e o preço subiu. Olha só, bombou o preço aqui. Então essa é uma forma de você enxergar o MACD, o RSI, a partir de hoje, tá? Não só sobe ideia, se subiu, desceu, não. Nem todas as vezes, pessoal. O preço está subindo, ele está descendo. Então essas divergências é importante você prestar atenção, tá? Segundo modo de estratégia de usarmos o RSI é o cruzamento de linhas, tá? O cruzamento de linhas é algo tão importante que é um dos mais fatores aí que vai mostrar para você uma reversão de tendência. Pessoal, eu vejo aqui, ó, preço descendo, descendo, descendo. Chegou nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui. O MACD, desculpa, eu falando MACD, mas o RSI, ele cruzou. Olha só, a porcentagem em K, ela veio lateralizando aqui, ela apontou para cima e a D cruzou ela aqui e as duas subiram. E o preço, olha onde foi. O preço subiu lá em cima, a qual chegou, estou no gráfico aqui semanal, tá? Nesse cruzamento aqui, ó, onde ela cruzou, chegou até o topo aqui em 358,60% Bitcoin. Então, pessoal, ponto de cruzamento, tá? Outro ponto de cruzamento, vamos ver aqui outro ponto de cruzamento. Os cruzamentos, eles são tão importantes, tá? A qual nos mostra aqui que o preço ele vai subir ou vai descer, depende, se for para baixo vai descer, apontando para cima é o cruzamento que ele vai subir, tá? O mais utilizado é cruzamento de média para cima, porque os players entram, né? Então o preço está descendo aqui, quando chegou aqui, ele teve um momento que ele apontou esse cruzamento aqui, tá? Então todos estavam esperando esse cruzamento acontecer. Quando ele aconteceu, é necessário você entender que nesse período aqui, ó, esse período de cruzamento, que é a segunda estratégia, todos os traders institucionais, traders independentes que sabem o que está fazendo, que já estudou análise gráfica, tá? Porque o mercado hoje é bem exigente, né? É necessário entender, e a maioria entende ao menos o básico, né? Mas porém tem uns ainda que estão aprendendo, tá? E muitos são investidores que não se dedicam a entender o mercado, né? Aqui todos os players estavam aqui atentos, tá? Até baleia. Mas por que baleia? Porque até os grandes players, né? Investidores de Bitcoin, eles acham um ponto para entrar, tá? E há um ponto para sair. Em tudo você tem uma lógica. Em tudo você tem uma lógica. Então aqui foi feito o cruzamento do MACD e o preço subiu lá em cima, né? Vemos aqui o preço subindo, subiu muito mesmo. Vou passar aqui para o gráfico, já está no gráfico diário, né? Então, pessoal, olha só, RSI, tá? Ele cruzou aqui, ó, deu esse cruzamento aqui, olha, o preço deu uma subida aqui também. Ele apontou para cima aqui, tá? A porcentagem D, ela inclinar para cima, tá? O preço continuará subindo. Então, fator importante no RSI para analisarmos aí, tá? Agora, terceira forma de você estar usando o RSI estocástico, tá? Que é a saída de regiões de sobrecompra ou sobrevenda. Pessoal, preço muito fácil de entender essa relação aqui, tá? Vamos usar outro gráfico aqui, um gráfico diário, né? Fica melhor assim. Sobe o preço, ó, tá subindo aqui. Apontou para baixo, ele já indicou que o preço, tá? Que a ação do preço aqui seria baixista, tá? Vou colocar uma linha de tendência aqui, olha só.
A costa linha de tendência pegou aqui, ó, tá vendo? Ó, nessa parte aqui, linha de tendência. Chegou aqui, pessoal, ele cruzou, apontou para baixo, ele fez esse seguinte sinal aqui, ó. Ele apontou para baixo aqui as duas linhas e o preço começou aqui já, ó. Ele já mostrou que o preço já ia corrigir, né? Aí, qual que seria a hora? A hora aí era a saída, né? Então ele apontou para baixo aqui, sobrecomprado, região de 100%, né? Como falamos no começo do vídeo. Essa região aqui apontou para baixo, é saída, pessoal. Saída, ó, o preço despencou para baixo aqui, ó. Tá vendo? Quando foi aqui, ele olha, né? O preço está aqui. Vamos ver se ele cruzou aqui ou se está paralelo. Ele cruzou, tá vendo? Houve cruzamento aqui, nessa faixa aqui, ó. Então quando foi, cruzou aqui nessa faixa aqui, olha o que aconteceu. Ele avisou a gente, cruzou, o preço subiu. Tá, pessoal? Aqui, ó, exatamente aqui, ele ainda mostrava uma alta. Quando foi, cruzou aqui, o preço, ó, confirmou, tá? Porque após um candle teve a confirmação e o preço, certo? Aqui ele está cruzando de novo. A D, porcentagem D, apontando para cima, terá uma outra tendência de alta. Então essa é a terceira forma de você usar essa estratégia. Então, pessoal, a primeira, divergências. Vocês têm que olhar o RSI agora de uma forma, se ele está mostrando divergências ou não. Cruzamento de linhas, tá? Cruzamento de linhas, cruzou ponto de entrada, tá? Ponto de entrada, né? E saídas de regiões de sobrecompra e sobrevenda, pessoal, tá? Então, RSI estocástico, divergências, a primeira estratégia, segunda, cruzamento de linhas, saída de regiões de sobrecompra ou sobrevenda. Muito fácil de entender, pessoal, tá? Essa aula aqui sobre o RSI estocástico. Então, a partir de hoje, tá? Começa a entender dessa forma, se há divergências, se não há divergências. Lembrando novamente, tá? No movimento altista, você não pode só se orientar pelo RSI estocástico, tá? O RSI estocástico pode apontar uma alta, aqui uma alta, mas ele trabalha muito bem também com outros indicadores, tá? Como o MACD. O MACD junto com o estocástico, tá? Se os dois apontam na mesma direção, pessoal, o preço vai subir, tá? A pessoa tem medo de fazer entrada, de se posicionar, mas os filtros de indicadores, né, osciladores, eles estão mostrando que já, né, adiantando que o preço vai subir. O candle está positivo, né? Então você tem que entender que o mercado está te mostrando isso. Para você ter sucesso no mercado, é necessário não só entender, mas também saber que a operação vai ser positiva, tá, pessoal? Então essa é uma forma de você estar usando o RSI, ok? Nessa configuração aqui, trabalho junto com o MACD também, ele é muito importante você usar o MACD. Então, pessoal, essa aula aqui hoje sobre o RSI estocástico, voltem à aula, tá? O vídeo, assistam várias vezes para vocês entenderem essas três formas aqui. Essa divergência, tá? Nem sempre vocês vão conseguir identificar, tá? Mas tentem estudar sobre isso para entender essa parte de divergência aí, ok? Trabalhando junto com o MACD, tá? Nem sempre o preço ele vai cruzar lá embaixo para cima e vai dar aquele pump, nem sempre. Tem que estar com conformidade com outros indicadores também, filtros que são muito importante você entender dessa forma, tá? Muitos já entendem, né? Então, pessoal, essa aula aqui sobre RSI estocástico. Até a próxima!